Boa noite a todos. Vamos então, mais uma vez, nos reunindo em nome de Deus, em nome de Jesus. E nesta comunhão de pensamentos e sentimentos, vamos imaginando que estamos no Salão Bezerra de Menezes. E assim, todos com o pensamento voltados ao alto, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Frei Fabiano de Cristo. E vamos assim, louvando ao nosso Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então continuando aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler hoje a respeito aqui, olha, uma mensagem de Sansão, que foi dada em Paris, 1863, onde ele vai falar sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então a gente percebe que são pensamentos de revolta, de insubmissão, né, contra a vontade de Deus, né? Então a gente realmente, com a nossa visão muito estreita, começa a julgar a Deus, achando que ele errou, que ele foi injusto, quando leva qualquer pessoa que seja muito querida nossa, mas sobretudo aqui particularmente quando vai um mais jovem, né? Agora vamos aqui ao ensinamento, né? Criaturas humanas, é nisso que tendes necessidades de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Na verdade, a gente fala daquilo que a gente conhece, né? Como Deus está tão distante de nós, Deus ainda é tão desconhecido, a gente tem só aquela noção de que é nosso Pai Criador, né? Alguns tem os atributos, né? Que a doutrina trouxe aqui para a gente conhecer um pouco melhor, né? A respeito de Deus, mas pela nossa própria condição mesmo, a gente ainda está muito distante de conhecer a Deus. Então a gente, como não compreende, a gente tem essa tendência, né, de atribuir a Deus tudo que é humano, né, tudo que a gente conhece dos nossos sentimentos que ainda são tão inferiores, né? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Sim, porque nós fazemos essas coisas, nós somos caprichosos, né? Nós temos caprichos, mas Deus não. Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutassem melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais.
A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E esse último parágrafo, ele é assim extremamente consolador, né? É de uma consolação fora de série. Porque, veja, ninguém sabe os desígnios de Deus, né? Ninguém sabe quais são os planos de Deus para ninguém. Então, às vezes, cada pessoa, e não existem regras, né? Não existe regra. O que acontece é, para cada um vai vir a prova conforme seja a necessidade. Então, em alguns casos ali, uma morte que leva uma pessoa jovem, tinha uma finalidade, né? Às vezes aquele espírito, na programação dele era vir pouco tempo mesmo, né? Algum resto que ficou faltando de alguma encarnação passada, né? Ali para algum reajuste, alguma coisa assim. Às vezes prova para os pais, cada caso é um caso, né? Enfim. E também tem uma outra situação que é a seguinte: às vezes a pessoa, né, aquele espírito está encarnado, e muitas vezes ele se complica tanto, né? Ele não está aproveitando nada da encarnação dele, nada, né? Tá ali só se comprometendo, se enrolando cada vez mais, às vezes já tem muita coisa ali, e às vezes nesses casos, tem casos também que Deus, assim, na sua infinita misericórdia, né? A gente tem que acreditar nisso, porque é isso mesmo. Ele acha melhor, então, abreviar aquela missão, né? Vamos abortar a missão, digamos assim, e antecipa a volta daquele espírito, né? Porque sabe que se ele permanecer mais tempo, ele vai se complicar mais ainda. Então, sempre a gente vai perceber, né, que a justiça de Deus está em tudo. Então, não nos compete sofrer. Sim, a gente sofre, claro que nós sofreremos todos, né? Quem não sofre com a perda de um ente querido? Todo mundo sofre com a perda de um ente querido. Quem é mãe e pai, acho que não consegue nem imaginar, né? Eu não consigo imaginar na dor que seria perder um filho, né? Porque a gente pensa até que é meio que antinatural, porque pelas leis da natureza, digamos assim, os mais velhos vão primeiro do que os mais novos, né? Mas quando a gente começa a entender melhor a questão da vida espiritual, a gente vai perceber que muitas vezes, né, que tudo, nada, o acaso não existe, para tudo existe uma explicação, né, e que embora a gente sofra e sinta aquela dor, foi o melhor a ocorrer naquele instante, né, porque Deus não erra jamais. Então, muitas vezes acontece isso, né? Privar até de uma vida ali mais complicada mesmo, né? Então, está preservando aquele espírito de se complicar e de sofrer mais ainda, né? Então, vamos. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra? Onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna, é sempre isso mesmo, né? A gente sempre, eu podia, né, ia casar, ia constituir família, terminar a faculdade, né? Então a gente sempre, quando lamenta a perda de alguém, né, tá sempre colocando esses motivos como o mais complicado, né? E se lamenta por isso. Então vamos, ele continua. Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis?
Quem vos disse que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? E o que a gente pode saber é o seguinte: nós estamos num mundo de provas e expiações. A gente não conhece nem a nossa bagagem espiritual, quanto mais a dos nossos filhos, a dos outros, né? Então, realmente, a gente não tem como dizer que a vida daquele jovem que se foi seria brilhante, cheia de felicidades e tal, né? Ele passaria pelas provas que ele teria que passar ali, se a vida dele fosse continuar, porque se é um mundo de provas e expiações, né? Se a prova dele, não, né, a expiação, sei lá, não fosse essa de passar pelo desencarne na tenra idade, então ele, durante a vida, ele ia passar por situações complicadas, como todos passamos, né? Então, assim, a gente tem que se procurar ter essa conformação com a vontade de Deus, com desígnios superiores dos quais a gente ainda não consegue compreender, né? Regozijai-vos em vez de chorar. Quando, olha, regozijai-vos não é ficar feliz, contente, fazer festa, não é nada disso, mas é no sentido assim, não nos revoltemos, confiemos, guardemos o nosso luto, sim, né? Mas confiemos em Deus, né? Mantenhamos a nossa fé em Deus, cultivemos o hábito da prece sempre, porque tudo isso vai nos aproximar. A gente vai ler aqui para frente, né, desses corações, porque a gente sabe que o fato de não estarmos mais na mesma, digamos assim, dimensão vibracional, não significa que estamos separados eternamente, né? Já tive até a oportunidade de fazer uma leitura aqui, né, de um relato ali da Revista Espírita, né, de uma filha que desencarnou e, e ela mesma, né, a mãe ali diante de tantos sofrimentos e tudo mais, a mãe teve a ideia de procurar uma das médiuns que trabalhava com Kardec, né, para poder se comunicar com a filha, para poder acalmar o coração, e foi o que aconteceu. E a filha nessa comunicação falou que foi ela mesma, né, que ela nunca deixou de estar próxima da mãe, né, e que foi ela mesma que intuiu a mãe a procurar a médium para poder, né, ter esse contato. Bom, então vamos lá, olha, regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? A gente nunca pensa por esse lado, né, que é um egoísmo nosso, né? Eu quero perto de mim. Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e os que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Nós sabemos sim. O espírito mais livre, ele tem mais lucidez. Alguns, né, que já atingiram e tudo mais. Então, ele tem essa liberdade maior, é melhor, né, para o espírito. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. E é verdade, né? As vossas dores sem razão, porque as dores nós vamos sentir. Tem pessoas que interpretam essas consolações que o Espiritismo traz, e quando o Espiritismo esclarece que a gente não deve, né, se revoltar com tanto sofrimento, com tanta revolta e tudo mais, veja, se revoltar com tanta revolta, porque sofrer, todo mundo vai sofrer, mas às vezes a gente dá uma camuflada, a gente
dá uma roupagem complicada para o nosso sofrimento, né? A gente talvez não perceba, mas a gente veste o nosso sofrimento com revolta, com não aceitação, né? Como sendo uma injustiça. E isso é muito ruim para a gente e também para quem se foi. Porque eles começam a sentir, eles sentem, eles percebem lá toda a nossa angústia, né? E quem ama o outro, né? Então, assim como a gente ama quem está lá, quem tá lá e já tem uma visão mais ampla do que a nossa, aqui, que estamos aqui, percebe que estamos sofrendo desarrazoadamente. E eles sofrem com isso também, né? Porque nós estamos sofrendo desarrazoadamente, sem razão de ser, porque eles muitas vezes estão lá, estão bem, estão até melhor do que a gente aqui, né? E aí, essa nossa falta de fé e essa revolta contra a vontade de Deus, é isso que faz com que nós soframos, né? Nós sofremos por esse motivo. E aqueles que se forem, que nos amam, não querem também ver a gente sofrendo. Então, eles se afligem do lado de lá por esse motivo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, né, nesses momentos a gente está passando por situação tão complicada, tantos e tantos óbitos aí, né, acontecendo, e, enfim, quantos jovens não estão indo, pessoas no auge da idade, enfim, né, e por tantos outros motivos. Então, que esses esclarecimentos da doutrina possam realmente fazer eco, né, nas nossas mentes, no nosso íntimo, que esses conhecimentos façam com que a gente entenda que não se critica quem sofre, né? Porque sofrer é natural, mas na verdade se esclarece aquele que não sabe sofrer, né? Se esclarece aquele que sofre de maneira desarrazoada, de uma maneira que denota aí falta de confiança, falta de fé, né? E principalmente revolta contra a vontade de Deus. Então que a gente aprenda a ser submisso, que a gente aprenda a ter fé e confiança, porque a gente não precisa conhecer a intimidade de Deus para saber que Ele é soberanamente justo e bom. Isso já está ao nosso alcance, né? Então que nós possamos nos sentir assim consolados com essas leituras, né? Que tenhamos todos aí uma excelente semana e a semana que vem estaremos aí de volta. Agora vamos ficar com a segunda parte, com o Livro dos Espíritos, com a nossa querida companheira Silvia Belotto. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje começar o estudo do capítulo 5 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. O capítulo 5, o título é Considerações sobre a pluralidade das existências. Esse capítulo ele não é escrito na forma de perguntas e respostas. Kardec vai fazendo comentários e nos levando a refletir sobre a reencarnação. Ela existe ou não, né? Considerando ou não a existência dos espíritos. O que seria a reencarnação algo provável, possível? Você ou nós acreditamos, ou quem de nós acredita em reencarnação e por quê? Claro que o estudo do Espiritismo deixa isso bem claro, sem dúvida nenhuma, de que a reencarnação existe, mas né, as reflexões para chegarmos à nossa própria conclusão
é também interessante. O título do capítulo é Considerações sobre a pluralidade das existências, como eu já disse. Então, procurando no dicionário, mais especificamente no dicionário online de português, o significado da palavra consideração, nós vemos que um dos significados é conclusão ou análise observativa realizada após um profundo estudo e ou reflexão. Esse texto, portanto, é fruto de muito estudo, muita pesquisa e reflexões e trocas de informações realizadas por Allan Kardec. Estudo tão profundo que levou a uma ciência da qual decorre uma filosofia e uma religião espírita. Essas considerações, dentro do que pude observar, nos levam a refletir sobre um fundamento básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação existe ou não? Quais as consequências dela existir ou não existir? É vantajoso para nós que exista a reencarnação ou não? Se não levarmos em consideração as comunicações dos espíritos, faz sentido acreditar na reencarnação? A reencarnação não é uma ideia nova, aliás, é bem antiga, tão antiga quanto a existência da humanidade, diz Kardec. Ela aparece até entre os egípcios e indianos, mas com uma diferenciação importante e necessária de ser colocada. Os indianos e os egípcios acreditam que existe a possibilidade da alma de um ser humano encarnar no corpo de um animal. A doutrina espírita declara que isto não é possível. Isto porque nós estamos sempre evoluindo, até podemos estacionar por um tempo na nossa evolução, mas nunca retrogradamos. Isto é, não podemos voltar atrás no aprendizado, porque tudo o que aprendemos é registrado na nossa mente e nunca será perdido. O conhecimento adquirido fica no inconsciente e aparece na forma de intuição quando surge o momento de utilizá-lo. O pensamento de que sempre evoluímos é mais racional e coerente com a sabedoria do Criador do Universo e que é amor e misericórdia. Não foi só com base nas comunicações que os espíritos deram diretamente a Kardec que surgiu esse conhecimento, ou seja, nas reuniões em que ele participava. Os espíritos deram comunicações em muitos lugares do planeta e muitas das mensagens comungavam o mesmo pensamento e as mesmas mensagens. E mesmo as mensagens discordantes também foram motivos de estudo e usadas também como forma de ampliar ou confirmar os conhecimentos obtidos. No terceiro parágrafo deste livro, deste capítulo, é proposto não pensarmos nos ensinamentos dos espíritos e nem pensarmos na existência deles, e sim pensarmos na pluralidade das existências ou na unicidade das existências como uma hipótese. E dentre essas duas possibilidades, qual seria mais provável, a mais racional? Qual dessas duas possibilidades teria uma explicação mais racional e venha a responder qualquer pergunta sobre a vida? Perguntas tais como: por que uns sofrem mais do que outros na encarnação? Para onde vamos depois da morte? É igual para todos? E o que será daquele que desencarnou na infância ou na juventude e não teve tempo para realizações? Vão para o mesmo lugar? Já no quarto parágrafo é comentado que existem aqueles que acham que uma encarnação é suficiente e não gostaria de viver outra. Acham ruim essa ideia, mas se ela existe, não adianta gostar ou não gostar. E também a encarnação pode ser boa ou ruim, depende de como a vivemos e como a interpretamos. E ainda, Deus é muito superior à nossa capacidade de pensar e agir. Sua decisão é mais sábia
e justa e não vai atender um pedido que pode ser mais um capricho pessoal. No 5º parágrafo, partindo da ideia de que existe vida após a morte, surgem questões como: a vida após a morte é igual para todos? Certamente pensamos que sejam diferentes, afinal, vivemos diferentes quando encarnados. Ou seja, temos diferentes vivências, cada um de nós. Uns progridem mais que outros, espiritualmente falando. E considerando isso, pense que você está numa condição mediana no plano espiritual e vê uma pessoa mais evoluída vivendo muito mais feliz porque ela evoluiu mais. E se lhe propuserem que poderia desfrutar da mesma felicidade desde que corrigisse os erros cometidos na existência que teve, você aceitaria uma outra existência para isso? No 6º parágrafo, há uma comparação mais fácil que leva ao mesmo raciocínio do parágrafo anterior, do 5º parágrafo. Já no 7º parágrafo, vemos que há aqueles que acreditam que Deus não teria coragem de nos impor outras encarnações cheias de tribulações. Mas, então, é perguntado se ele, Deus, seria mais bondoso ou justo deixar sofrer eternamente por um ou alguns erros cometidos. E para entender melhor, é dado um exemplo no texto. Já no 8º parágrafo, somos levados a pensar que a alma foi criada ao mesmo tempo que a formação do corpo ou foi criada antes? É uma pergunta, Se foi criada antes, ela tinha ou não consciência de sua própria existência ou não teria? E em admitir a crença mais aceita de que a alma nasce com o corpo ou mesmo que existia antes, mas com qualidades negativas, é formulada várias questões para as nossas reflexões sobre essa possibilidade. Comentei até aqui sobre as reflexões que nos são propostas na tentativa de facilitar o acompanhamento da leitura que farei do texto até o 8º capítulo. Espero que possa ser útil. Então agora vou ler todos esses parágrafos e espero que com eles, com esses comentários, facilite a atenção e o entendimento. Considerações sobre a pluralidade das existências. Item 222 de O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles, não sabemos, mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Os espíritos
ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhe conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas uma, a reencarnação existe ou não existe? Se existisse, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la sem que Deus lhe peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã que nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão que passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, que essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam e que, se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas. Seria feliz ou desgraçada segundo o que tiverem feito neste plano. E podem, desde já, elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não a que só têm o nada como perspectiva, ou seja, desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitiríeis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, pois que isso não teria consequência? Acreditais, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado segundo o que tivermos feito durante a vida,
e tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Terias, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Uma pergunta. Resposta: não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão feliz como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com as deles? Sem dúvida, responderíeis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem a dizer: eis uma imensa fortuna, que poderíeis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante um minuto, fosse ele o maior preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se preciso for. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Ouvimos algumas vezes esse raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal certa vez o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu da miséria. E o outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria sabedoria. Desculpa, eu falei errado. Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são.
vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sobre outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como um estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária. Num e noutro caso, qual a sua situação ao chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou que dá no mesmo que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Questão número 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Questão número 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Essa foi a questão 3. A questão 4. De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Questão número 5. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Hotentote é um povo, a denominação de um povo que habita a região do deserto do Kalahari, que fica no sul da África, na África do Sul. E com essas 6 perguntas, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. São questões que podemos estar refletindo até a próxima semana. São questões que podem nos auxiliar a esclarecer sobre há reencarnações ou não. Essa é a questão que está sendo proposta para refletirmos. Vamos encerrar então fazendo vibrações amorosas de agradecimento a Deus e a todos aqueles que nos auxiliam e nos dão a certeza de que a vida é eterna, que tudo tem uma razão de ser e que sempre somos amados, respeitados e queridos por tantos que nos trabalham para o nosso progresso espiritual. Vibremos amorosamente em agradecimento. E também pedimos por todos aqueles que sofrem pelas doenças do corpo e da alma, onde quer que estejam neste planeta. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.